O BCP, o BES e a Caixa Geral de Depósitos aproveitaram a operação disponibilizada pelo Banco Central Europeu e ontem amortizaram mais de 3 mil milhões de euros dos empréstimos. O BPI optou por não fazer. Fernando Henrique apontou que não encontravam vantagens em fazê-lo. Traz ou não vantagens um banco ir amortizando estes empréstimos, na sua opinião? Bem, eu diria que do ponto de vista puramente financeiro é difícil de justificar a amortização antecipada, uma vez que os bancos pagam uma taxa de juros de 0,75% ao BCE e dificilmente conseguirão um funding a um custo mais baixo. É verdade que para alguns bancos europeus poderá ser preferível obter fundos através do mercado monetário, onde as taxas, nomeadamente para os prazos mais curtos, neste momento são inferiores àquelas que são pagas ao BCE. O problema é que os bancos portugueses, devido aos seus ratings, sobretudo em resultado da República Portuguesa estar sob assistência financeira, têm estado afastados do mercado monetário europeu. Neste sentido, estas amortizações deverão constituir fundamentalmente uma forma de os bancos tentarem transmitir um sinal de que, pela sua posição em termos de solvabilidade e liquidez, já não necessitam destas operações extraordinárias do BCE, que podem aceder aos mercados de uma forma normal, ainda que pagando um prémio sobre a taxa que pagariam ao BCE. O BPI foi ontem o primeiro banco a apresentar resultados relativos ao exercício de 2012. O BES e o BCP vão apresentar na próxima semana. Que expectativas tem para os resultados do setor financeiro nacional? Bem, eu diria que as expectativas são baixas, atendendo à situação económica do país. Embora o sistema bancário português tenha apresentado uma elevada resiliência durante a grande recessão internacional de 2008-2009, isso até foi um aspecto salientado por várias vezes por entidades internacionais, nomeadamente o FMI, neste momento está a sofrer um forte impacto adverso do período de recessão prolongada, ou seja, o PIB deverá cair cerca de 7 a 8% entre 2008 e 2013 e isso obviamente se reflete na banca. Neste contexto tem-se assistido a uma materialização do risco de crédito, mais acentuado no crédito ao consumo do que propriamente no crédito à habitação. E para além da questão do incumprimento, a banca tem sido bastante pressionada também ao nível da margem financeira e em várias frentes. Por um lado, a necessidade de fazer uma desalavancagem dos empréstimos externos para funding interno de particulares fez com que as taxas dos depósitos pagos aos clientes, em vez de terem spreads negativos face a Euribor, que era a situação no ano passado, passassem a ter spreads positivos. Isso, obviamente, penaliza a margem financeira. Por outro lado, durante o período pré-crise, as condições do crédito à habitação foram excessivamente favoráveis para os clientes e, neste momento, estão a penalizar também a margem financeira dos bancos. Por outro lado, a situação anormal da refi rate estar acima das taxas Euribor e como os bancos portugueses financiam-se ou têm parte do financiamento via BCE à refi rate, também provoca, digamos, também penaliza a margem financeira dos bancos por essa via. Por outro lado, isto é generalizado para toda a banca europeia, o facto das taxas de juros estarem muito baixas faz com que a margem financeira implícita nos depósitos à ordem também seja bastante baixa. No fundo, há aqui uma série de fatores a penalizar a rendibilidade da banca portuguesa. Do outro lado do Atlântico, a economia norte-americana registrou no último trimestre de 2012 uma quebra anualizada do PIB de 0,1%, segundo os dados do Departamento do Comércio. Ontem a Fed anunciou que vai manter um programa de compras de obrigações ao ritmo mensal de 85 mil milhões de dólares. Ficou surpreendido com os resultados do PIB e com a decisão da Fed e que expectativas no fundo tem para a economia norte-americana?
Com a decisão da Fed, não fiquei surpreendido, porque era, basicamente, eles não decidiram nada ontem. Mantiveram. Decidiram manter a sua política monetária. E dado que na reunião anterior tinham alterado, não faria grande sentido estarem a alterar a política monetária, a não ser que fosse para anunciar medidas mais expansionistas. Mas também seria prematuro. Relativamente aos dados do PIB, aí sim, de facto, houve surpreendentes. Surpreendentes porque esperávamos um crescimento do PIB. E, basicamente, o nosso erro de previsão, e de modo geral também o erro de previsão do mercado, resultou essencialmente de duas componentes do PIB: dos gastos públicos e do contributo da variação de existências. Os gastos públicos, essencialmente por causa da forte descida dos gastos em defesa, que foi maior em 40 anos e foi bastante superior ao que era sugerida pelos dados mensais da execução orçamental que vão sendo divulgados. Por outro lado, o contributo da variação de existências também foi bastante mais negativo. Nós até esperávamos um ligeiro contributo positivo, e resulta em parte da questão do furacão, que perturbou a produção e a própria, o que significa que parte das vendas, ou seja, tivemos um comportamento das vendas ao longo do trimestre que acabou por ser melhor do que o esperado e que não foi compensado pela produção. E, por outro lado, também havia um certo receio relativamente ao precipício orçamental, que acabou também por não afetar as vendas, mas afetou as encomendas e a própria produção. Isso acabou por ter um contributo, acabou pelo contributo da diminuição de ser negativo, e as duas no conjunto acabaram por ter um contributo de cerca de 2,6 pontos percentuais. Ou seja, se estas duas componentes, os gastos públicos e a variação de existência, tivessem um contributo de zero, o PIB teria crescido cerca de 2,6%. Nas restantes componentes, saiu em linha com as expectativas. O consumo privado acelerou, o próprio investimento em capital fixo acelerou, e as exportações líquidas tiveram um contributo negativo. Em termos de ano 2012, a economia americana acabou por registrar um crescimento que foi o maior entre as principais economias desenvolvidas. É a única economia que, entre as principais economias desenvolvidas, que está em níveis superiores ao que estava antes da grande recessão. Ou seja, quer a zona euro, quer o Reino Unido, quer o Japão, ainda não recuperaram da recessão, e este ano deverá continuar a crescer, ao contrário, nomeadamente, da zona euro, onde se espera uma ligeira queda. Nós esperámos que o crescimento fosse à volta de 2% para este ano. Neste momento existem, devido a estes efeitos de base do quarto trimestre, existem riscos descendentes para essa previsão, mas continuamos, pelo menos 1,5% a crescer, entre 1,5% e 2%. Esperamos que a economia possa crescer, o que, apesar de tudo, acaba por ser simpático, entre aspas, comparativamente à situação europeia.